Olá, sejam bem-vindos, todos vocês da turma UERJ-ENEM, a mais uma videoaula de Geografia. Vocês estão vendo a nossa tela toda preta e antes que vocês imaginem que isso é um defeito do seu dispositivo móvel, seja ele o notebook ou o telefone celular, deixa eu explicar porque efetivamente essa tela está assim. É justamente porque o tema da nossa aula de hoje é recursos energéticos e até o final do século XIX as pessoas não sabiam o que era uma lâmpada, não sabiam o que era a luz elétrica nas suas respectivas casas, e só ao longo do século XX é que a iluminação, a luz elétrica vai se popularizar. Portanto, quando chegava a noite, as pessoas ficavam exatamente assim como vocês estão vendo aí na tela, totalmente no escuro. Portanto, nós vamos ver hoje todos os recursos energéticos que usamos. É claro que houve muitas mudanças ao longo do tempo, no sentido da utilização da energia, e dos próprios recursos energéticos, e é exatamente isso que a gente vai abordar hoje aqui, tá certo? Inclusive mostrando o quanto a disponibilidade de recursos energéticos torna uma região mais ou menos importante do ponto de vista geopolítico. Você ouve tanto falar do Oriente Médio porque ele abriga 70% das reservas de petróleo no mundo. Você ouve tanto falar da Venezuela porque é o país com o maior número de reservas comprovadas de petróleo no mundo. Portanto, ter ou não ter recursos disponíveis para a geração da eletricidade acabam transformando um país em um país mais ou menos importante do ponto de vista geopolítico. Tudo bem? Assim como regiões. Vamos começar? Para não perder mais tempo, vamos dar uma olhada aqui nos nossos slides e vamos lá para as chamadas fontes renováveis de energia, tá? Ou seja, as fontes que têm um ciclo de renovação relativamente rápido, tá? E por conta disso a gente consegue reutilizar, tá certo? Então, ó, as principais fontes chamadas renováveis vão ser a hidráulica, que vai servir tanto para a energia hidrelétrica, tanto para as usinas hidrelétricas, quanto para a energia gerada a partir da força das marés. Nós vamos ter aí a energia solar, a energia fotovoltaica, que é gerada a partir das placas fotovoltaicas instaladas nos tetos das residências ou dos prédios, ou mesmo em usinas de energia solar. Nós vamos ter a energia eólica, que é gerada a partir do vento. Então, a energia eólica vai ser gerada por conta da força do vento, que vai movimentar hélices que vão gerar essa energia elétrica. A gente vai mostrar como isso acontece em detalhes. A energia geotérmica, que vem exatamente de movimentações geológicas que estão abaixo da litosfera terrestre, que geram calor e que servem para gerar energia elétrica. E, por fim, a chamada energia biológica, que dá origem aos chamados biocombustíveis, tá certo? No caso específico aqui do Brasil, o exemplo mais bem acabado de uma energia gerada a partir de uma fonte biológica é o etanol de cana, que serve para abastecer os nossos carros nos postos de gasolina. Tudo bem? Então, essas fontes que eu mostrei para vocês agora são as chamadas fontes renováveis, ou seja, nós conseguimos acompanhar o ciclo de renovação dessas fontes. Tá? O ciclo da água é relativamente rápido, o sol nasce todos os dias, independentemente da nossa vontade, independentemente do que a gente venha a fazer. Tá? Então, os lugares onde a luminosidade é maior, ou seja, os lugares mais próximos da linha do Equador, os lugares onde há menos nebulosidade, eles vão ser mais propícios para a energia solar, para a geração de energia solar. O vento, há lugares em que o vento é forte o suficiente, constante, em apenas uma direção, e isso vai ser muito favorável para a geração de energia a partir do vento. A energia geotérmica, que vem das profundezas da Terra, que tem uma fonte geológica, então, por conta disso, ela é constante.
e a energia biológica que vem das plantas e a gente consegue, inclusive, controlar, muitas vezes, tá, o ciclo de renovação. Tá certo? Uma vez que a gente controla os períodos de plantio, colheita de cana, soja, milho, mamona, todas as oleaginosas que geram para a gente as fontes de energia renováveis, tá certo? Os combustíveis renováveis, na verdade. Ok? Bom, voltando lá para os nossos slides, vamos olhar aqui agora do lado, ó, as chamadas fontes de energia finitas, que na verdade são as fontes que a gente não consegue acompanhar o seu ciclo de renovação, ou seja, o ciclo de renovação é muito longo e a gente não consegue esperar para que novas fontes de energia finitas acabem se formando para a gente poder reutilizar. Então, estão nesse grupo aqui o carvão, que vai ser a principal, o carvão mineral aí nesse caso, né, que é a fonte de energia da primeira revolução industrial, inclusive lá do século XVIII, o petróleo e todos os seus derivados, tá? O gás natural, tá certo? Que também é um hidrocarboneto, assim como o petróleo, porém é encontrado na fase gasosa, tá, da matéria. O gás de xisto, outro hidrocarboneto, e a energia nuclear, tá certo? Que depende hoje basicamente do urânio. O urânio enriquecido é a principal fonte de matéria-prima usado nas usinas nucleares para a geração de energia nuclear, ok? Coincidentemente, as fontes renováveis, elas, em sua grande maioria, tendem a causar menos impactos ambientais e, sobretudo, tendem a gerar menos poluição para o ar, uma vez que elas não geram dióxido e monóxido de carbono na maioria das vezes, ou geram menos dióxido e monóxido de carbono do que fontes como o petróleo, como o carvão, tá? As chamadas fontes mais tradicionais. Portanto, o caminho hoje, tá, das energias no mundo, todos os países que estão na ponta da tecnologia, que estão na vanguarda da geração de energia no mundo, todos os caminhos apontam exatamente para um investimento cada vez maior nessas energias renováveis. Tá certo? O que não significa necessariamente que as chamadas energias finitas vão deixar de ser utilizadas. Tá? A gente pode usar o exemplo do carvão, que começou a ser utilizado em larga escala lá no final do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Depois, em seguida, no século XIX, o petróleo começa a ser usado pela indústria em mais larga escala, mas isso não significa que o carvão foi abandonado. Há países inteiros, inclusive hoje, como é o caso da China, que ainda tem no carvão um protagonista na geração de energia. Tá certo? Então, apesar de todos os caminhos apontarem para as fontes de energia chamadas renováveis, tá, menos poluentes e teoricamente mais baratas, teoricamente menos custosas, isso não vai significar que as chamadas fontes de energia finitas vão deixar totalmente de serem utilizadas. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai começar a falar de todas essas fontes de energia aí.